Em 1648, as potências continentais europeias ratificavam a chamada Paz de Westfália, encerrando 30 anos de guerra civil no Sacro Império Romano Germânico e 80 anos de conflitos entre o Reino Espanhol e a República dos Países Baixos. Ainda que os príncipes comprometessem a garantir a liberdade de culto para todos os seus súditos cristãos, o mundo teria de esperar até 1782 para testemunhar a última execução legal de uma bruxa na Suíça protestante e até 1826 para o derradeiro herege vitimado pela Inquisição Espanhola. Entre mentes, em 1789, a Assembleia Nacional Francesa regulamentava, em sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a liberdade restrita de culto e de opinião. Mas entre setembro de 1793 e julho de 1794, o Tribunal Revolucionário Jacobino executaria mais de 40 mil cidadãos franceses, acusados de inimigos da liberdade. Do outro lado do Canal da Mancha, os católicos ingleses teriam de esperar até 1829 para se verem completamente reintegrados à sociedade civil, enquanto a emancipação dos judeus avançava a duras penas em todo o Ocidente. Contudo, caberia ao século XX revelar a face mais brutal do antissemitismo, com cerca de 1/3 da população judaica sendo dizimada nos campos de concentração nazistas, junto a prisioneiros políticos, padres, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Logo depois, os 48 países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos se obrigavam a garantir o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas isso não foi suficiente para impedir o extermínio de milhões de dissidentes políticos durante os regimes stalinista e maoísta, nem o apartheid ou os genocídios do Timor-Leste, Coreia do Norte, Ruanda, Bósnia e Herzegovina, entre tantos outros. E hoje, enquanto muitos secularistas se surpreendem de que a religião sequer exista, testemunhamos uma epidemia do extremismo islâmico que conta com um número cada vez maior de fanáticos dispostos a mutilar suas mulheres, decapitar seus inimigos e explodir seus corpos e o de milhares de inocentes em nome de Deus. Estes são só alguns capítulos da história da tolerância. Seria possível prever os próximos? Como a tolerância se transformou de um sinal de fraqueza em um valor hegemônico? Como ela é ameaçada por novas formas de intolerância? E acaso deveríamos ser irrestritamente tolerantes com tudo e com todos? Ou, como diz a refugiada somália Ayaan Hirsi Ali, a tolerância com intolerantes é covardia. Para discutir essas questões, recebemos Paula Monteiro, antropóloga, professora na Universidade de São Paulo e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Cícero Araújo, doutor em Filosofia e professor de Teoria Política na Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Lucas Petroni, editor do site de Teoria Política Liga da Justiça e pesquisador da Universidade de São Paulo com tese sobre os fundamentos morais da justiça social. Cícero Araújo, vamos começar então, no início da modernidade, a gente observa uma Europa no fim da Idade Média, cheia de conflitos civis, conflitos religiosos. Você tem os hussitas ao norte dos Alpes, as guerras, rebeliões dos camponeses, cruzadas fora da Europa, dentro da Europa, o extermínio dos cátaros. Na Espanha, a expulsão dos judeus, ou a conversão obrigatória de judeus, a expulsão dos árabes, e em 1517, finalmente, Lutero publica as suas famosas teses, né? O que a reforma vai trazer para esse quadro da Europa no fim da Idade Média em termos de tolerância, né? Ou intolerância, que é o nosso problema hoje? De fato, os historiadores consideram que a reforma protestante é um momento fundamental em relação a esse tema, por conta de que os protestantes introduziram a ideia da escolha da crença, né? E que isso implicava a ideia de que cabe apenas ao crente, numa atitude de introspecção, concluir pela verdadeira religião, né? Portanto, ela implica um afastamento da ideia de que a crença religiosa deve ser tutelada por uma organização, pela comunidade, ou coisa do tipo. Mas a gente não pode esquecer que o período da reforma, o período da quebra da unidade religiosa na Europa, é um período de conflito
muito forte que, em relação a um período anterior, você pode dizer até que, por algum tempo, intensificou a intolerância, porque, apesar dos reformistas pensarem assim, justamente por conta do problema da busca da verdade religiosa, ela se intensificar, ela acaba, num primeiro momento, trazendo uma intensificação da intolerância, não só por parte dos católicos, mas também por parte dos próprios grupos protestantes. Não podemos esquecer que vários movimentos protestantes da Europa originaram teocracias, por exemplo, na Suíça, quando Calvino vai fazer de Genebra uma cidade protestante, né? Então é interessante que a reforma vai produzir a tolerância religiosa mais à frente, mas num primeiro momento ela ao intensificar o conflito religioso, ela vai produzir durante um bom tempo um aumento da intolerância. E é possível distinguir muito brevemente, assim, muito sumariamente, diferenças entre a tolerância e a intolerância entre católicos e entre protestantes, as formas em que a intolerância se manifesta nas duas culturas que vão se dividindo aí nesse momento? Olha, num primeiro momento, até porque a Igreja Católica resolve fazer uma auto-reforma para enfrentar o cisma religioso, a Igreja Católica, durante um tempo, ela também aumenta a sua rigidez, né? A Contra-Reforma intensifica. A Contra-Reforma, você pode dizer que é uma espécie de momento de elevação da rigidez, da postura rígida em relação ao que não segue a ortodoxia religiosa. Portanto, a Contra-Reforma é um momento intolerante. E, do mesmo jeito, a Reforma Protestante, num primeiro momento, especialmente os grupos mais puritanos, eles vão ter uma atitude intolerante por um tempo, porque vai considerar o católico uma espécie de crença supersticiosa. É interessante, porque os protestantes podem ser considerados mais racionalistas, mas esse mesmo racionalismo vai gerar uma rigidez de postura, né? Agora, é claro, isso parece contraditório por conta da ideia de que os protestantes vão considerar que é um dever do indivíduo chegar à verdadeira religião. E é isso que depois, com a desintensificação do conflito, sei lá, muito tempo depois, vai gerar uma pauta forte a respeito de tolerância. E vários escritores de origem protestante vão começar a escrever, na Inglaterra especialmente, a respeito da necessidade da tolerância. Ou seja, tolerância significa você admitir que é inútil, por exemplo, Locke, né? É inútil você querer impor de fora a crença, porque o que importa é se o sujeito crê ou não. Para os olhos de Deus, isso é que é importante. Então isso ele vai levar ele a justificar a tolerância, né? Agora, Paula, esse é um momento em que essas questões estão se projetando para fora da Europa, justamente nos modelos de colonização. E a gente tem uma colonização, digamos, católica e uma colonização protestante, uma colonização anglo-saxã e uma colonização latina. A gente é possível ver também diferenças na questão da tolerância e da intolerância, na maneira como está sendo realizada como está sendo criado esse novo mundo? Eu diria que no Novo Mundo a expansão foi basicamente católica, né? A missão, a evangelização, a protestante chegou muito depois, já do século XIX, bem recente. Então toda a construção religiosa do Novo Mundo foi na matriz católica. Então, não sei se a gente pode chamar isso de tolerância, mas o que os jesuítas tinham que fazer era tentar traduzir aquilo que eles estavam definindo como sendo religiões indígenas, porque na verdade eles tinham que inventar aquela religião indígena e ver aqueles mores como uma religião para poder traduzir isso na crença cristã. Foi esse movimento que eles fizeram. Então você pode dizer que os jesuítas, apesar do seu senso rigorista religioso, eles foram muito flexíveis na reintrodução
das culturas indígenas dentro do catolicismo. Eles, digamos, alargaram a noção de religião para colocar dentro da religião aquilo que eles enfrentavam no mundo americano. Então isso foi uma invenção jesuítica bem interessante que não tem a ver exatamente com tolerância, mas tem a ver com o exercício da prática de evangelização. Para dar certo todos aqueles alinhamentos, para dar certo aquela convivência, eles tiveram que alargar a noção de religião para não jogar para... Mesmo porque aqui não tinha heresia, né? Eles, contrário da América Espanhola, em que eles achavam que tinha heresia e tinha idolatria, aqui eles não viam religião, achavam que os índios não tinham nada. Então eles meio que inventaram uma religião para poder incorporar os índios ao mundo cristão. E eles fizeram isso de maneira muito inteligente, meio que redesenhando as culturas indígenas à sua imagem. Já o protestantismo, quando eles vão para as áreas indígenas no século XIX, eles pegam a Bíblia. Todo o trabalho de evangelização desses missionários protestantes é traduzir a Bíblia para as línguas nativas e pensar que quando todas as culturas tivessem sua Bíblia traduzida, aí nós chegaremos ao fim do mundo. Então aí todo mundo seria evangelizado. Mas nos Estados Unidos, cada vez mais nós vamos ter ao longo do século XVII a imigração de refugiados na Inglaterra, puritanos. Isso já tem algum contraste nítido assim, em relação ao que vai acontecer na América do Sul, ou ainda é muito incipiente? No que tange ao Brasil, o protestantismo é muito pouco relevante ao longo do Brasil colônia, e você começa a ter protestantismo no Brasil com a imigração no Brasil Império, quando começam a vir alemães, sobretudo, imigrantes alemães protestantes, e aí você começa a ter núcleos protestantes de imigrantes, né? E o Império foi sempre muito tolerante com relação, apesar da disputa da Igreja Católica que queria que o Estado reprimisse, controlasse e impedisse as escolas protestantes, a língua alemã, e impedisse a religião protestante se expandir. O imperador sempre tolerou, sempre protegeu, porque era a maneira de você conseguir trazer e proteger a imigração vinda para o Brasil. E as levas americanas só vieram no século XX. É bem mais recente. Lucas Petroni, vamos voltar agora ao continente europeu, porque é um momento do século XVI, XVII, um momento de guerras religiosas e que também está se desenvolvendo teorias sobre a tolerância, né? A gente tem diversos autores, você pode escolher aí o que for mais conveniente, mas Spinoza, Locke, Bailey, Milton, vários autores tratando dessa questão, né? O que está se fazendo nessa época em termos de teoria, como a tolerância está sendo articulada intelectualmente? Bom, eu acho que é interessante a gente separar dois ramos dessa linhagem intelectual, que na origem ela talvez não fosse tão óbvia a ligação entre esses dois ramos, mas hoje em dia é algo natural quando a gente pensa o conceito de tolerância. Um deles seria teóricos da soberania ou autores que procuram justificar o poder do Estado por meio de argumentos seculares ou não religiosos, né? E de outro lado você tem autores pensando quais seriam os direitos naturais do homem, ou se a liberdade de consciência é algo que precisa ser garantido a todo custo. Eu acho que é difícil você achar uma ligação muito natural entre eles na época onde eles estavam escrevendo, no século XVI e XVII, mas com o passar dos séculos, esses argumentos foram se fundindo, né? Então, por exemplo, de um lado você tem autores como Baudin ou Hobbes, que procuram justificar a soberania numa base laica. Nesses casos, a função do Estado é vista como garantir a paz civil. E para isso, o Estado pode recorrer ao uso instrumental da religião.
né? Então, o final, por exemplo, do grande livro do Thomas Hobbes, do Leviatã, ele dedica mais da metade do livro à justificativa do soberano em relação à livre interpretação das escrituras. De outro lado, você tem autores como Locke, Bale, Spinoza, preocupados com a liberdade religiosa individual. É mais um compromisso ético de o que a razão teria a dizer a respeito de como é a liberdade humana em relação a matérias de fé e ao convívio entre diferentes crenças. E eu acharia que esses dois ramos são igualmente importantes para pensar a tolerância hoje. Em especial, Locke publica um texto sobre a tolerância, justamente, né? Uhum. Qual seria o argumento exatamente dele? Vamos pegar que foi particularmente importante para a história do liberalismo. Uhum. Em 1689, o Locke publica uma carta que ele já tinha uma série de cartas que ele tinha escrito antes, algumas versões anteriores, na qual ele argumenta, que se chama Carta sobre a Tolerância, na qual ele argumenta a favor da liberdade de consciência, o direito natural à liberdade de consciência. E o argumento ele é muito famoso na história do liberalismo, porque ele separa nitidamente as funções do Estado, recorrendo a essa tradição da soberania laica, que a matéria do Estado não seria cuidar da fé ou da salvação individual, de um lado, e do outro as igrejas, como autoridade exterior ao fiel, responsável por ajudar o fiel a descobrir a sua verdadeira vocação, o seu caminho de fé. Mas nenhuma das duas poderia determinar, por meio da coerção, aquilo que é a verdadeira fé. Ou seja, apenas a pessoa, por meio da sua consciência, poderia encontrar o caminho para a salvação. É uma defesa, uma justificativa filosófica de uma tese muito cara aos protestantes, né? No caso, Locke era protestante, mas acho que precisa ser dito assim que, se por um lado ela é bem típica do que a gente chamaria de liberalismo hoje, por outro, ela é bem pouco liberal, porque pelos mesmos argumentos que o Locke coloca a respeito da impossibilidade de você conseguir obter crença por meio da coerção, né, da coerção do Estado, o Locke também acha que algumas formas de religião não deveriam ser toleradas, como, por exemplo, o catolicismo. Justamente porque o fiel ele se compromete com uma autoridade exterior, que seria a Igreja Romana, né, católica romana, e, portanto, o Estado poderia impedir a prática de crenças católicas. E, além do catolicismo, também ele proíbe o ateísmo, que seria uma ausência de religião, e, de certa forma, seria uma ameaça à organização da sociedade, da ordem social, justamente por não ter critérios morais na perspectiva do Locke. Então, se por um lado ele é liberal, por outro ele é bem pouco liberal, no sentido do tipo de crença prática que ele estava permitindo com o seu argumento. Uhum. Cícero, a formação nos estados nacionais, nesse contexto que a gente está tratando e que o Lucas tratou agora em termos teóricos, isso vai acarretar alguma mudança muito grande? Qual é o que essa nova forma política, né, traz para a questão da tolerância? É ambíguo, né? Porque, de fato, se você citou o Tratado de Westphalen, que é uma espécie de reconhecimento de que nenhum Estado deve interferir nos assuntos de outro Estado. E, portanto, inclusive em matéria religiosa. Houve uma espécie de acordo de que cada reino e o soberano de cada reino tem o direito de definir qual deve ser a religião daquele reino, daquela comunidade política, né? É um momento em que você tem, digamos assim, uma secularização da prática religiosa, mas não necessariamente um momento da tolerância. É verdade que isso vai abrir o caminho depois, porque, em geral, vai se considerar que o soberano não deve se meter na questão da interpretação da religião, por exemplo, interpretação da Bíblia, que é uma coisa que o Spinoza, por exemplo, vai enfatizar sobre a impossibilidade de, quer dizer, não só a impossibilidade de você estabelecer uma interpretação uniforme da Bíblia. Mas num primeiro momento, a ideia do cuius regius eius religio, cada rei define qual é a religião, significa que você concentra o poder sobre o Estado para definir qual que é a religião, que é a tese que o Hobbes, numa primeira fase, vai defender. Depois, no Leviatã, ele vai dizer,
melhor deixar melhor deixar o soberano não se meter nisso e deixar que cada um siga, cada grupo siga e tal. Mas, em princípio, a secularização religiosa significa o Estado se apropriar dos bens simbólicos e materiais religiosos. Por exemplo, como fez o Henrique VIII, né? Se apropriou dos bens. Ele se tornou, ao mesmo tempo, não soberano, mas chefe da Igreja Nacional. E é isso que vai dificultar, inclusive, mais à frente, que o catolicismo seja reconhecido na Inglaterra, porque a Inglaterra vai ter uma religião nacional, né? Então, e como o catolicismo foi um inimigo forte na história da Inglaterra, intervenção estrangeira, foi visto como intervenção estrangeira, etc, etc. Os católicos só vão ter liberdade de culto no século XIX, como você mencionou. E os judeus um pouco mais à frente, que eles vão ter esse reconhecimento, né? Então, num primeiro momento, você pode dizer que aumentou o poder de interferência do poder do Estado sobre a religião, mas que depois vai afrouxar por conta de que o soberano mesmo vai percebendo que não deveria se meter nesse assunto, até por prudência, para evitar um conflito interno incontrolável. Então. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, é que esse é um momento que justamente a ideia de tolerância, o conceito de tolerância pode ser considerado como um distinto de liberdade, né? Porque a tolerância vai implicar uma atitude da comunidade e dos poderes constituídos dessa comunidade, o poder político, de contenção. Mesmo que o Estado considere que tem uma religião uma verdadeira, ele se contém, né, em relação a práticas religiosas distintas, diferentes, dissidentes ou coisas desse tipo, né? Então, os atos de tolerância, as leis de tolerância que vão surgir nesse período não vão implicar a ideia de um reconhecimento pleno das liberdades. Vai ser uma atitude de, bom, é errado, mas deixa a coisa seguir. Por exemplo, o Edito de Nantes. O Edito de Nantes, no final do século XVI, com Henrique, que era um protestante, mas é aquele que disse assim, Paris vale uma missa, né? Ele se converte para uma questão pragmática e tal, mas o que ele faz? Ele faz um edito que permite com que outros cultos que não católicos sejam feitos, mas com restrições, né? Restrições do tipo, mas tem que fazer, o sujeito que fizer, o grupo que fizer tem que pedir licença para construir uma igreja, não, é uma coisa bem restrita. Não pode ocupar cargos públicos. Também o ato de tolerância do Parlamento Inglês de 1689 vai ser isso, né? Não vai ter uma ampla liberdade religiosa, vai considerar que existe uma igreja oficial, continua, mas os não conformistas, eles podem fazer seus cultos, mas desde que façam de maneira bastante restrita, privada, tem que pedir licença, e não permite, evidentemente, os católicos. Mas os não conformistas, tudo bem. Eles não permitem também aqueles que negam a trindade, as religiões mesas de origem cristã, que eles não permitem. Mas os não conformistas, ou seja, os protestantes, né, no sentido daquele termo, eles podiam fazer. Então, me lembra um pouco a atitude da Igreja Católica com relação especialmente quando vai conhecer outras experiências religiosas completamente diferentes, e você tem que ter uma atitude flexível, como a Paula falou, que não significa concordar ou dizer que não, tem liberdade, não significa que você, em vista da situação, para produzir um bem maior mais à frente, que é converter, etc., você tem uma atitude mais flexível. Por exemplo, práticas, provavelmente encontraram aqui, práticas sexuais ou de casamento, entre aspas, muito diferentes daqueles que os católicos consideravam correto. E eles tinham que lidar com isso, né? Permitir com que, por exemplo, uma pessoa possa casar com várias outras. Uma série de situações que missionários tipicamente encontram e que eles têm que saber lidar com isso, pensando o seguinte, olha, eu vou ser mais flexível agora para conseguir um bem maior mais à frente. Isso eu chamaria de tolerância. É muito adequado o termo
tolerância assim? Significa que você tem uma atitude que não concorda, mas ao mesmo tempo, em vista, sei lá, você pode justificar assim, em vista das imperfeições, certas imperfeições da condição humana. Mas eles não chamavam isso assim, né? Eles não se achavam tolerantes. Agora, você citou um termo muito importante, sobretudo na nossa conversa hoje, que é a secularização, né? Que me parece que é um fenômeno essencialmente moderno, que define um pouco o espírito da modernidade. Paula, você acha que antes da gente continuar, seria possível fazer uma breve comparação? É uma pergunta que eu abro para todos vocês. Entre a experiência moderna e tudo aquilo que existiu antes, no sentido de a gente tentar identificar o que existe de especificamente moderno, qual é a experiência especificamente moderna da tolerância e da intolerância, quais são as características que ela assume em relação a outras no passado. Bom, acho que se você for relacionar a tolerância com a secularização, eu acho que aí ela ganha, sim, um sentido moderno. A secularização é um processo de longa duração que vai separando a esfera política das outras esferas, né? Então, a secularização é um processo, digamos, de separação do propriamente político daquilo que é considerado religioso. Então, a tolerância no sentido moderno, ela só faz sentido quando esse processo está em jogo, porque aí, quando você começa o processo de secularização, você começa a distinguir coisas, então você precisa tolerar as coisas que você distingue. Quando você não tem esse processo de secularização e tudo é uma coisa só, a ideia de tolerância moderna não cabe bem, porque você não tem você não tem aquela diferença constituída a tolerar. Então, a reforma protestante foi muito importante, porque ela, no processo de secularização e no processo da construção do conceito de tolerância, porque ele primeiro mostrou que não existe uma só religião, é possível pensar o mundo com religiões, e isso é uma novidade, né? E o pluralismo religioso é uma novidade, porque antes a Igreja Católica era uma espécie de naturalismo, todo mundo nascia cristão, era cristão, nem se perguntava o que era, né? Não era propriamente uma crença. Quando o protestantismo faz essa divisão, aí sim você diz, bom, isto é uma crença entre outras possíveis. Isso é um passo revolucionário, porque se você tem a possibilidade de crenças diferentes, aí sim você tem que então começar a tolerar. Então a secularização e a noção de tolerância andam juntas, sim, na Idade Moderna. Lucas? Uma coisa um pouco mais para frente, na época do Iluminismo, que chama bastante atenção na história da filosofia do pensamento, é as sucessivas tentativas de justificar princípios de convívio mútuo ou de tolerância em sociedades cristãs, né, no caso da Europa ocidental, a partir de argumentos extraídos puramente da razão ou sem apelar aos textos da Escritura ou uma religião específica, né? A ideia desse tipo de argumento, como por exemplo, como aqueles tratados que a gente já mencionou aqui um pouco, por exemplo, do Bale, ou do Spinoza, ou do próprio Locke, que depois vai constituir a base filosófica daquilo que a gente chama de iluminismo na França, no século XVIII. Eles tentaram encontrar como se fosse um fundamento natural, uma razão moral na humanidade como um todo, que fosse independente das religiões particulares, né? Isso foi extremamente importante para criar uma esfera pública comum para todos, ou seja, na esfera pública a gente pode se comunicar enquanto homens ou mulheres, né? Com uma identidade pública própria, que não depende das minhas crenças religiosas particulares. Então, esse processo de secularização é importante também do ponto de vista da como visões de mundo científicas ou materialistas começaram a influenciar o desenvolvimento das ideias filosóficas nesse mesmo período. Eu acho que a secularização tem essa dimensão importante da separação da esfera política quanto em relação às outras esferas. Agora, é interessante que no século XVIII a secularização tem um efeito interessante de distinguir moralidade e crença religiosa, né? Atitude moral e crença religiosa. É o Bale mesmo que vai introduzir a discussão. Um ateu pode, mesmo sendo ateu, se comportar moralmente? E há um debate no século XVIII a respeito de que a moralidade, a atitude moral, o comportamento moral,
a distinção entre certo e errado, bom e mal, não vem da religião, vem de alguma qualidade da natureza humana. Por exemplo, os que vão começar a falar sobre, por exemplo, sentimento moral, vão começar a discutir que sentimento moral é derivado de certas paixões humanas, que não tem a ver com a crença religiosa. Pelo contrário, eventualmente a crença religiosa, é o que o Bey vai falar, o Hume vai depois explorar também, a crença religiosa, na medida em que ela é rigorista, ela pode gerar uma distorção moral, né? Por exemplo, o Bey vai dizer, olha, a perseguição religiosa ela é uma contradição com certos preceitos básicos do próprio cristianismo. Por exemplo, amar ao próximo. Como você pode perseguir o outro por conta da sua crença e ao mesmo tempo obedecer ao preceito evangélico de amar ao próximo? Uma contradição. Eventualmente, o fanatismo religioso pode gerar ao contrário de você juntar crença religiosa com moralidade, ser o contrário, causar uma distorção, perversão moral, né? Então, é interessante a secularização nesse sentido da vida social, no sentido de há uma percepção de que a moralidade é um tipo de comportamento humano que deriva não da crença religiosa, mas defendendo de certas coisas. E, portanto, você pode distinguir uma coisa da outra. E é daí que me parece que vai abrir a possibilidade de discutir que o ateu possa expressar suas convicções, e isso não significa uma perversão moral, porque no argumento do Locke, por que o ateu não pode? Porque o ateu tende a ser perverso moralmente, né? Isso é uma coisa que, inclusive, está presente na cultura norte-americana durante um bom tempo, uma desconfiança com o ateu, não só por causa do problema de ele não rejeitar a religião, mas porque o ateu é potencialmente um imoral, um sujeito que vai fazer alguma coisa errada, porque ele não tem nenhuma força externa. Que me parece que a secularização introduz essa possibilidade de distinguir que geralmente vinha junto, né? Ser moral e ter crença religiosa está casado. E pouco a pouco, à medida que a religião vai se tornando algo cada vez mais relegado à esfera privada, doméstica, né? Parece que um pluralismo religioso, pelo menos no Ocidente, vai sendo mais aceito, e essa questão da tolerância vai passar para outros campos também, né? A necessidade, o termo a tolerância, como a gente usa hoje em dia, vai ser aplicado a diversas outras questões que não só a religiosa, certo, Paula? Então, o problema que a gente tem aqui é que a religião não foi para o privado. Esse era o modelo, mas não foi o que aconteceu. A religião está em todo lugar. E isso, então, é um grande problema para o mundo contemporâneo, porque a religião está na política, está no espaço público, está também no privado. Então, várias questões relativas à tolerância permanecem, além desse desenvolvimento da questão da tolerância para outras áreas, como você está mencionando. No caso brasileiro, por exemplo, voltando ao que o Cícero estava dizendo, eu acho que ainda a sociedade brasileira tem enorme dificuldade em lidar com o ateísmo. Embora tenha um movimento ateu ainda incipiente, existente, que está organizado numa associação, para ele se explicitar publicamente, ele se explicita como crença. Ele não consegue se explicitar fora da linguagem religiosa. Isso é muito interessante, porque senão ele cai nisso de ser amoral, de ser perverso. Então, é interessante na situação brasileira que o ateísmo é uma forma de religião. E é assim que ele aceita e pode se expressar. A sua opinião só pode se expressar como sendo uma crença religiosa. E eles assumem essa fresta para poder falar publicamente. Isso que é interessante. Agora, por outro lado, é difícil você falar em secularismo hoje pensando que o secularismo é o compromisso da religião permanecendo na esfera do privado. Não. O secularismo é uma coisa muito, quer dizer, a ser estudado hoje, porque o secularismo é um compromisso da religião poder estar na esfera pública, né? E acho que isso que eu estou um pouco inventando isso, mas acho que a questão homoafetiva, ela está sendo um modelo, uma matriz para aceleração do secularismo, porque ela está reinventando, no caso do protestantismo, está reinventando a religião,
porque hoje em dia, com a expansão do pentecostalismo ou do protestantismo na sociedade brasileira, você tem muitas igrejas gays, pastores travestis. Então, esses pastores, eles estão reinventando a moralidade, estão reinventando o que é religião, estão reinventando o que é a igreja, e estão reinventando o que é a tolerância. Então, realmente, eu acho que está uma confusão bastante grande. Lucas, antes da gente dedicar aí os nossos próximos 10 minutos à questão da tolerância hoje, e até para embasar um pouco, teoricamente, essas questões que a Paula trouxe, eu queria chamar aqui, colocar na pauta, um autor do século XIX, outra figura importantíssima para a história do liberalismo, que é o John Stuart Mill, e me parece que ele é importante justamente porque ele já está abordando essa questão da tolerância não só do ponto de vista religioso, mas com preocupações que, inclusive, vão se manifestar muito mais atuais, como, por exemplo, pressão da opinião pública, né, uma intolerância não necessariamente do Estado, mas da sociedade civil, e outras questões. Então, você pode um pouco, assim, muito resumidamente, colocar a inovação do Mill, né, nessa questão do estudo da tolerância? Eu acredito que apenas com John Stuart Mill a gente poderia dizer que temos um autor liberal, no sentido que a gente usaria a palavra hoje, e um argumento de tolerância que faria sentido para o nosso mundo. Ainda que ele escreveu há 2 séculos atrás, as bases do argumento dele, de certa forma, balizam um pouco o debate público nas democracias representativas. O Mill, ele foi capaz de perceber isso que a gente está discutindo aqui, que é arbitrário você restringir a questão da tolerância na esfera privada com relação à religião. Um argumento coerente, ele deveria levar em consideração, inclusive, pessoas que não têm religião ou que têm modos de vida, estilos de vida diferentes. O Mill valorizava o pluralismo moral da sociedade como um bem humano, como algo necessário para o bom desenvolvimento individual das pessoas. Então, o desafio dele era duplo. Era, de um lado, garantir quais seriam os princípios que devem organizar a esfera pública de uma sociedade pluralista, de um lado, e, de outro, qual o papel da autonomia individual numa forma boa de se viver, digamos assim, no conceito de felicidade humana. O princípio mais famoso que nos chega do Mill é o que a gente poderia chamar de princípio do dano alheio, que era uma tentativa que ele encontrava de, como podemos impedir que maiorias esmaguem minorias, ou mesmo minorias provoquem tanto dano na ordem social que elas deveriam ser cerceadas ou caçadas. O Mill imaginou algo que já existia na literatura, mas é que é um princípio assim: alguém só pode ser obrigado a fazer alguma coisa sem consentimento caso essa ação ou prática ou crença provoque dano em outras pessoas, né? Lógico, não é uma fórmula no sentido matemática que você pode aplicar isso e resolver o problema. O que o Mill tinha em mente era um princípio que balizasse a discussão pública numa sociedade pluralista. Era mais ou menos isso. Ou seja, o pluralismo já não como um mal necessário, mas efetivamente como um bem, né? Algo a ser desejado, que exista essa diversidade, né? Cícero, você poderia introduzir então a gente no século XX, onde a gente vai ficar até chegar no XXI, nesse nosso tempo que sobra, né? Quais são as questões que primeiro surgem? Eu acho que, embora de fato no período moderno a questão da tolerância, num primeiro momento, se concentrou no problema da crença religiosa, ou seja, falar em tolerância, falar de liberdade de consciência ou de crença, na medida em que os países ocidentais, o mundo ocidental, ele foi resolvendo essa questão na direção do pluralismo religioso, o problema da tolerância se ampliou do ponto de vista semântico, ou seja, para que fenômeno nós devemos pensar a questão da tolerância, para discussão sobre escolha de conduta, de estilo de vida, de modo de vida, por exemplo, opção sexual, essas coisas onde a palavra tolerância passa a ser usada também. Ou seja, na medida que você vai aceitando o pluralismo religioso, o problema de certas práticas que sejam consideradas ruins ou negativas ou erradas por parte de alguns certos cidadãos ser tolerada.
né? E me parece que esse deslocamento vai existir, vai ser uma ampliação semântica da ideia de tolerância. Aliás, lembrando algo do período medieval, né? Quando se empregava a ideia de tolerância não só para a questão religiosa, mas para a questão de prostituição. Por exemplo, o sujeito que não trabalha, o vagabundo, e coisas desse tipo. Porque é interessante que no período da Reforma, embora tenha havido uma ampliação com o tempo da liberdade de crença, em certos lugares vai haver uma rigidez maior em relação a certas outras práticas consideradas erradas ou negativas. Por exemplo, prostituição ou a vagabundagem ou a mendigância. O Locke, por exemplo, defensor de uma liberdade religiosa maior, ele era extremamente crítico da leniência das comunidades políticas, da própria, com relação à mendicância, ao vagabundo, o sujeito que não trabalha, que vive sem trabalhar, etc, etc. E isso implicou uma atitude menos flexível, digamos assim, né? Mas o que a gente vai assistir é uma ampliação no século XX da questão da tolerância para problema de modos de vida, estilo de vida, etc. E segundo, na medida em que os estados vão se tornando mais tolerantes em relação a práticas religiosas ou não dissidentes, o problema da tolerância se desloca para a sociedade civil, ou seja, para a relação entre os cidadãos, né? E me parece que isso também é uma pauta nova, ou seja, o problema da tolerância ser uma questão de uma atitude dos cidadãos para a relação, ou grupos de cidadãos em relação a outros cidadãos dentro de uma mesma comunidade política, na medida que o Estado se afasta de interferir, né? Ora, Paula, o Goethe dizia que a tolerância é um mal ou algo só transitório até o reconhecimento, né? Efetivamente, quer dizer, a atribuição de valor positivo à diversidade. O que é muito geralmente hoje chamado de multiculturalismo seria uma transição de uma ideia de tolerância simplesmente como algo que você tolera justamente para uma tentativa de valorização das diversas comunidades. Eu acho que o multiculturalismo é uma ideologia política que abandona o universalismo como forma de organização da política e faz da diferença um valor político, se a gente puder dizer isso de maneira tão rápida. Agora, se a gente tomar isso do ponto de vista do Brasil, eu diria, primeiro, que o Brasil abraçou essa ideologia a partir da Constituição de 88. Até então, o trato da diferença no Brasil foi sempre trabalhado em termos de miscigenação e assimilação. Então, o Estado e a sociedade aderiam a uma visão de construção nacional no qual as coisas se misturavam, né? Tinha diferenças, mas as diferenças elas se misturavam e se aceitava a diferença como uma mestiçagem. A mestiçagem em todos os sentidos, né? Então, a mestiçagem era o grande valor nacional, né? A Constituição de 88 me parece que tem sido uma ruptura com relação a essa grande matriz de construção nacional, e o Brasil vem inventando um multiculturalismo à sua maneira, que não é exatamente o multiculturalismo canadense nem o multiculturalismo americano. E tem a ver, por um lado, fortemente com a questão da raça. A mestiçagem não é mais aceita, o negócio é ser negro. Então o Brasil está enegrecendo, não tem mais mulato, todo mundo é negro, para fazer polaridades mais firmes, né? E na questão religiosa havia uma espécie de sincretismo. A mestiçagem no campo da religião era o sincretismo, né? E o sincretismo era a religião católica servindo de mediadora para que todas as outras religiões se organizassem, mas ao mesmo tempo conversassem com a religião católica. Então, todas as religiões no Brasil que se inventaram a partir do século XIX, todas têm uma espécie de matriz católica. O espiritismo, o candomblé, o daime, a bruxa, todas essas religiões elas têm um eixo
sincrético com o catolicismo. E é assim que elas foram aceitas como religiões. Tinham elementos que permitiam que fossem reconhecidas como religiões, e esses elementos eram cristãos. A partir da Constituição de 88, também isso aí está mudando. E nós estamos vendo, então, um acirramento é uma espécie de volta das guerras religiosas no Brasil. Acirramento do conflito religioso e uma vontade de diferenciação radical entre as religiões. Cícero? É interessante porque o fenômeno do multiculturalismo lembra umas certas experiências pré-reforma de tolerância, no qual você tem o problema da liberdade não de indivíduos, mas de grupos, né? De comunidades dentro de uma comunidade mais ampla, né? Porque, afinal de contas, a mensagem da reforma era o seguinte: olha, a unidade moral fundamental é o indivíduo. Na verdade, quem deve ser beneficiado da tolerância é o indivíduo, mais do que um grupo, né? Embora também o grupo se beneficiasse, né? Se você pensar em experiências de império, por exemplo, o Império Otomano, etc., onde havia permissão para que grupos tivessem seus próprios judeus, cristãos e assim por diante, o beneficiário e a unidade fundamental de direito para ter culto não é o indivíduo, é o grupo. Eventualmente o indivíduo podia ser reprimido pela comunidade, pelo grupo, em relação, se ele decide, por exemplo, sair. A reforma protestante introduziu o problema da liberdade do indivíduo, né? O multiculturalismo me parece que introduz o problema da liberdade de grupos, mais do que indivíduos, né? A questão é a comunidade negra ou a comunidade indígena, etc, etc. E dá inclusive um horizonte de ação do grupo sobre o indivíduo, eventualmente, né? E isso é interessante, porque é a introdução, de novo, da questão da identidade social dentro de uma comunidade mais ampla, comunidade política, e de diferentes identidades coletivas, né? Lucas, você quer arrematar rapidamente sobre essa questão ainda? Bom, eu acho que a experiência democrática no século XX coloca como desafio uma nova forma de tolerância, como a Paula e o Cícero comentaram, e é fundamental a gente perceber que os estados modernos são talvez instrumentos de coerção, de poder concentrado, o maior instrumento de força e violência que a humanidade já criou na história dela, e que em alguns casos precisamos determinar o uso dessa coerção maciça de maneira onde todo mundo pode decidir e se autogovernar, né? Eu acho que a experiência da tolerância nas democracias contemporâneas, ela continua fundamental, ainda que, claro, com questões sobre direitos de grupo, direitos individual, definir esfera privada, esfera pública. Eu acho que enquanto houver um governo democrático, o problema da tolerância está posto. Obrigado, Lucas. Por hoje é só, nosso tempo acabou. Obrigado, Paula Monteiro. Obrigado, Cícero Araújo. Obrigado por ouvir. Até a próxima edição.